Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e estamos de volta ao primeiro vídeo do ano e já começamos com muita polêmica, porque hoje nós vamos falar sobre Ramondino versus Mike Summerfield, o ex-Mike Summerfield, e nós vamos ver essa como provavelmente a principal narrativa de 2025, quando nós vemos um cenário onde a Open, apesar de muito competitiva, nós sabemos quem vai ser o próximo campeão ou qual será os próximos campeões, né? Fica sempre rodando entre Derek, Hadi e agora Dauda. Então a gente sabe que esse título vai estar entre um dos três. Na Men's Physique, a gente sabe que vai ser sempre uma surpresa muito louca, né? Então a gente já se acostumou com isso, então não se cria muito mais expectativas sobre os resultados da Men's Physique. Na 212, a gente vê uma unanimidade do domínio do Keone Pearson. Já na Classic Physique, com a ausência do atual campeão, que é o Sibum, ele deixando o trono vago, a pergunta que não quer calar é realmente quem será o próximo campeão. Antes do Mr. Olympia 2024, todos apontávamos como o próximo sucessor o brasileiro, o nosso querido Ramondino, só que tivemos tudo o que aconteceu ao longo do ano passado. Mike Summerfield furou a fila, né, entre aspas, surpreendeu, apresentou uma evolução surpreendente e ele atualmente está cotado muito bem para vencer o Arnold Ohio, que acontece há algumas semanas, né, aproximadamente há menos de 10 semanas, e a vencer o Mr. Olympia, né? Todos que estão nessa briga são Mike Summerfield, Ramondino, Erskaletinski, com certeza tem que ser considerado nessa lista. Muitas pessoas têm falado a respeito do Huff Diesel, que vai voltar depois de fazer um longo off-season, e também nós podemos sempre imaginar que novas estrelas, que novos caras podem surpreender, né? Ainda mais com o trono vago, todos vão dar o seu máximo para poder trazer o seu grande potencial. Afinal, quando você tem um campeão tão dominante, você acaba suprimindo alguns talentos que de repente não se sentem tão desafiados, afinal eles vão olhar e pensar, poxa, eu não posso vencer esse cara. Trazendo tudo isso que eu falei para vocês, afinal, quem é o grande favorito a vencer o Mr. Olympia Classic Physique em 2025? Precisamos entender o contexto, o porquê que o Ramon, para muitos, não é mais considerado o próximo na fila, né? Nós começamos o ano de 2024 com o brasileiro sendo muito bem cotado, tinha acabado de ficar novamente na segunda colocação, chegando bem próximo do campeão. Tinha sido a primeira vez que o Ramon de fato se aproximou do Sibum, mas com todas essas expectativas, com toda essa perspectiva de um ano incrível para ele, nós chegamos até o maldito Arnold Ohio 2024, onde nós vimos ele fazendo uma preparação de apenas 6 semanas e perder para o Wesley Vissers, né? Nesse momento ali, muitas pessoas inclusive começaram a cotar o Wesley Vissers como próximo campeão, ele como o único cara que poderia desafiar o Sibum, linha clássica. Aqui vocês sabem muito bem qual que era a minha opinião, nunca achei ele como um cara que tem o que a Classic Physique precisa para ser o principal representante, mas depois do Arnold Ohio é fato que para a imagem do Ramon foi um grande abalo. Para o Wesley Vissers foi incrível, mudou a carreira dele sem dúvidas. E aí nós partimos para o final de 2024 para o Mr. Olympia e nós vimos aquilo que nós brasileiros pensávamos que seria um grande atropelo do Ramon, tirando o Sibum, né, que é o cara que depois da sua aposentadoria podemos considerar ele como quase indestrutível, né, intocável. E cara, quando chega então o Mr. Olympia 2024, a grande percepção dos brasileiros era o que? Vai ser a hora do Ramon mostrar para o que veio, vai ser a hora dele dar a volta por cima, né? Vai ser aquela hora que vai gerar aquele documentário absurdo falando que ele perdeu no Arnold Ohio, mas ele deu a volta por cima. Muitas pessoas acreditavam, inclusive, que ele poderia vencer. Algumas pessoas mais comedidas, como eu, imaginavam que o Ramon ia se aproximar mais
do Sibum, mas ainda assim não venceria, mas se aproximaria muito, né? Principalmente depois das atualizações que ele publicou, como essa aqui, né? Ele mostrando as suas costas, mostrou um duplo bíceps mais largo, com mais detalhes, com mais espessura, na verdade, né? E nós falamos aqui sobre qual foi a estratégia que ele fez, tudo isso, realmente repercutimos muito tudo a respeito dessa atualização que o Ramon estava fazendo, né? Teve também um momento em que ele e o Mike Summerfield se encontraram na Dragon's Lair e a gente viu o Ramon muito condicionado, né? A gente naquele momento, depois que aconteceu, é fácil ser engenheiro de obra pronta, né? É fácil falar, ah não, tava para ver ali que o Mike Summerfield ia vencer. Mas não, nesse momento aqui, quando nós estávamos vendo essas imagens aqui, quando nós estávamos vendo eles posando um ao lado do outro, todos imaginávamos uma vitória do Ramon, tá? Não vamos ser hipócritas ou querer ser, como eu falei, engenheiro de obra pronta, né? Depois que acontece, é muito fácil falar sobre o resultado. Então, na verdade, é que a esmagadora maioria das pessoas acreditavam no Ramon vencendo facilmente o Mike Summerfield, né? Só que aí, então chega no palco, nós vimos o Ramon literalmente suando, ele realmente, cara, se esvaindo em suor, realmente desidratando em cima do palco, e isso tirando ele completamente de qualquer possibilidade de brigar pelo título, de brigar para se manter no top 2, e infelizmente tirou ele do top 3. Em comparação, nós vimos o Mike Summerfield apresentando uma versão impecável dele até o momento, com mais volume. Nós sabíamos que ele precisava de mais volume, lembrando que ele é preparado pelo Neil Hill, um cara que trabalha bastante em cima do off-season, né? Não é à toa que quando ele começou a trabalhar com o Rafael Brandão, ele pediu pro Rafa fazer um ano de off-season. Agora com o Zancanelli, mesma situação, e o Neil Hill, eles já estavam trabalhando junto há um bom tempo, e eles conseguiram adicionar o volume, isso fez total diferença. O Mike Summerfield trouxe uma dorsal impressionante, né? Vou colocar aqui para vocês algumas imagens recentes do Mike. Então ele realmente trouxe esse volume a mais. Algumas pessoas ainda estavam em dúvida a respeito dele, né? Até esse ponto ainda brincávamos e chamávamos ele de Mike Summerfield, mas se você fosse analítico, dava para ver que apesar dele não estar cotado para ficar numa segunda colocação, que foi o que aconteceu, era muito nítido que ele estava maior e que ele iria apresentar um físico melhor. Só que não imaginávamos o que aconteceria. Mas, e aí, com o resultado que nós vimos, o Ramon tomou um grande baque novamente para sua imagem, quando todos os brasileiros estavam falando sobre ele brigar pelo título. Infelizmente ele fica com uma quarta colocação, e aí ele tem a oportunidade de uma semana depois competir no Mr. Olympia Brasil, mostrar o físico que ele poderia ter apresentado no Mr. Olympia, e ele traz um físico não muito diferente do que ele apresentou no Mr. Olympia 2024. Ele soa um pouquinho, né? Não foi aquela situação que aconteceu, mas ele soa um pouco, o que trouxe muito nervosismo, muita ansiedade para os brasileiros. Mas aí nós vemos esse cenário que no momento que ele poderia, que esperávamos ele mostrar o físico, que pra gente, sabe, fazer comparações, poxa, esse físico, o Ramon poderia ter vencido o Sibum, que pena tudo que aconteceu, e aí vai, dá um pequeno deslize novamente, não traz o físico que estávamos esperando. Comparações entre o físico de 2024 e o físico de 2023 vem à tona, e traz a sensação de que em 2023 ele estava melhor. Não estou falando que definitivamente ele estava, mas a sensação que dá é que ele estava aparentando estar melhor em 2023. As poses também, ele não chegou, não apresentou uma evolução que nós esperávamos. E aí nós chegamos nesse exato ponto, que é o quê? O Mike Summerfield muito em alta, muito bem cotado para vencer o Arnold Raio, e o Ramon com a sua imagem abalada, ainda muito apoiado, principalmente pelos brasileiros, mas com a sua imagem internacional muito abalada, e não sendo mais cotado como o franco favorito, diferente do que era o cenário no início do ano passado. Então,
Aí enrolei e falei, qual que é a minha resposta? Quem hoje é o franco favorito a vencer o Mr. Olympia Classic 2025? Precisamos respeitar os resultados. Sem dúvidas é o alemão, é o Mike Summerfield, pela evolução, pelo que ele apresentou, e ele é o atual top 2, então nós precisamos respeitar esse resultado. Não é porque o Ramon deslizou e que ele tem um histórico impecável, um histórico incrível como atleta, que nós vamos falar assim, não, foi só um deslize, agora o Mike Summerfield, ele não é o favorito, que é o favorito é o Ramon. Não, nós precisamos respeitar o resultado, da mesma forma com que se o Ramon tivesse mantido no top 2, ele seria o franco favorito de forma indiscutível, até mais do que o Mike Summerfield, se o Ramon tivesse ficado em segundo lugar, mas não foi o que aconteceu. Então o Ramon, ele tem sim um ano a se provar, sabe? Isso eu não falo como quem sou eu para falar isso, mas vai ser o ano da redenção do Ramon. Nós esperamos que depois do Mr. Olympia 2025 a gente possa estar falando sobre algo histórico acontecendo, sobre o Ramon vencendo, sendo o primeiro brasileiro homem a vencer o Mr. Olympia, qualquer categoria masculina. A gente torce por isso, obviamente, mas nós precisamos ser justos com o alemão, que trouxe uma evolução incrível, merecidamente ficou em segundo lugar, né? Ele não só venceu o Ramon, mas ele venceu o Urs Kalecinski, que estava ali batendo há vários anos também, assim como o Ramon. Então não foi um tiro de sorte, porque o Urs não errou, ele chegou muito bem também, o Urs chegou no seu melhor. Então, se fosse apenas o Mike dando um tiro de sorte, contando com a derrapagem do Ramon, contando com o Brion não estando mais no seu auge, beleza, a gente poderia argumentar aqui que foi uma sorte do Mike. Só que ele também venceu o Urs, que estava ali já batendo, martelando, muito focado. Então, acho que todos, Urs, Ramon, Mike, talvez o Huff esteja nessa briga, mas se hoje nós tivemos que colocar aqui em patamares, hoje o Mike, ele sim, ele está uma prateleira acima em questão de favoritismo, tá? Não de físico. Óbvio que a gente torce muito pelo Ramon, e acredito que uma coisa muito que conta muito a favor do Mike é que as dorsais do Mike estão muito impressionantes. Eu já mostrei aqui para vocês vídeos falando sobre a dorsal do Mike, que dá para discutir, dá para ter argumentos falando que ele tinha a melhor dorsal da Classic na última competição. Então é uma conjuntura de fatores que faz com que ele esteja muito bem cotado. O Ramon tem dificuldades para bater o peso, o que faz com que o seu físico fique bastante depletado, né? Não fique tão cheio quanto a gente gostaria, quanto nós vemos quando ele não tá para competir. Então, com tudo isso, sim, Mike é o grande favorito. E comentem aqui o que vocês acham. Acham que o resultado do Mr. Olympia não é parâmetro para o futuro? Eu acho que é uma loucura a gente discordar disso, né? Eu torço sim para o Ramon, preciso deixar isso muito bem claro, porque brasileiro é aquilo. Se você fala bem de um, você acha que tá falando mal do outro. Não, eu acho que o Ramon, ele ainda é mais favorito do que o Urs, por exemplo, por tudo que a gente viu, só que o Mike, ele tá à frente sobre tudo isso que a gente viu, né? Então, e ele foi o primeiro cara que ali no scorecard, nas papeletas, conseguiu de fato tirar pontos do Sibum. Então tudo isso não pode ser ignorado. Mas comentem aqui o que vocês acharam. Acham que faz sentido esse pensamento? Vocês discordam? Quem vocês acham que é o próximo campeão? Quem será o próximo campeão? Vejo vocês na próxima. Deixa um like, um comentário. Se inscreva se você não for inscrito, pois isso me ajuda muito. E deixa aqui também as notificações nas inscrições para você receber os próximos vídeos. É isso, valeu e até a próxima.